אותך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Louvado seja o Santo Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Obrigado. E que nos permitiu mais uma vez estarmos na tua presença. Amém? Amém. Estamos na penúltima Parashá. O nome dela é Haazinu, porção Haazinu, 53ª lua do ano judaico. E como o início dela é muito bonito, né? É poético. Moshe começa falando: ouça os céus, terra, que a sua palavra caia como orvalho, como chuva. Então muita gente usa essa poesia para dar o estudo dessa parashá. Mas eu vou trabalhar em outra área. Vou trabalhar numa área um pouco mais complexa, um pouco mais profunda. Eu gosto muito de desvendar mistérios das Escrituras. Então eu quero trabalhar numa área de sod, de segredos, de códigos bíblicos. O que é legal nessa área? É que o Eterno, Ele escreve os versículos, as porções. Você, quando está lendo de uma forma literal, olhando aqui versículo por versículo, você não se apercebe de muitos detalhes que estão escondidos aqui nos textos, obrigado, e nas entrelinhas. Então eu gosto de aguçar a sua curiosidade, para que você venha entender um pouco mais o que o Eterno está dizendo. Uma vez que você começa a conhecer os segredos, o mais difícil, não é pegar um versículo e ensinar a pregar ele, né? Como tem o hábito aí de muitos cristãos. O mais difícil é você desvendar os mistérios que estão escondidos lá dentro. Então, no decorrer, você vai entender quando o Eterno, Ele usa o termo águia. Nós aprendemos há uma ou duas ministrações anteriores que o termo usado foi o pássaro no ninho, o pássaro mãe quando sai do ninho, mas agora nós estamos falando de um passarinho. Nós estamos falando de um dos maiores caçadores que existem na face da terra, que é a águia, ok? É que voa mais alto, que tem mais força, fortíssima, consegue carregar uma criança, consegue carregar animais de médio porte, consegue carregar um carneiro, uma ovelha, depende do tamanho da águia. Então ela é muito forte. Então se você começar a pesquisar pelo Google afora, você vai ver casos de pais que estavam em parques com crianças de 1 aninho, 2 aninhos, que ela veio, pegou a criança e saiu levantando voo com o menino. Então ela tem muita força, ok? Então o Eterno, quando usou esse termo, quando usou a águia, Ele não queria falar da força, da agilidade, do tamanho do animal, do tamanho dessa ave, mas a linguagem de Deus é linda, é maravilhosa, e sem estudos você jamais vai entender o que Ele está falando. Então nós vamos estudar lá no livro de Devarim, 5º livro da Bíblia, penúltima porção, capítulo 32, lá no Passuque 1, Ishakel 1:4 e Mishlei 30:18, ok? Provérbios, né? Nós vamos passar por esses 3 livros e vamos entender um pouquinho o que o Midrash, o que os códigos da Bíblia nos dizem que o Eterno está falando. Vamos começar logo no 32:1, logo no primeiro, porque a Parashá começa no capítulo 32, versículo 1,
Olha como a Bíblia é toda codificada, como é lindo. Eu quero que um dia vocês comecem a ler e os vossos olhos alcancem esse nível de ler e entender esse patamar, esse nível espiritual. Está escrito assim em Devarim 32:1: ouçam, ó céus, quando falo, escute, terra, as palavras da minha boca. Deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante. Eu vou ler esse versículo na intenção espiritual que ele foi escrito, tá? Eu li ele aqui de uma forma literal. Ouçam céus, escute terra, mas eu vou lê-lo como se Moshe estivesse falando. Então ele estaria falando assim, ó: ouçam céus quando falo, escute terra, as palavras da minha boca. Olha que coisa linda que é isso. Por que ele falaria num tom suave, ouçam céus, escute terra, as palavras da minha boca? Os sábios dizem que a elevação espiritual de Moshe era tão grande, que quando chegou nesse nível da vida dele, ele andava mais no campo espiritual celestial do que na terra. Então, para falar com o primeiro Shammai, o segundo Shammai, o terceiro Shammai, até os terceiros céus, ele podia usar a voz baixa, porque ele já estava no nível dos anjos. Mas para falar com a terra, ele falava mais gritado, porque já tinha ficado para trás o nível inferior. É forte com força. É muito bonito isso. Olha que nível chegou esse homem. Ele estava num nível espiritual tão elevado, que para conversar com os anjos, ou com seres celestiais, ou com a próxima dimensão celestial, ele podia falar baixinho. Porque ele já tinha subido lá 2 vezes. 2 vezes. Ele já tinha ido lá em cima, no terceiro céu, 2 vezes. Lá no Monte Sinai, ele foi até lá em cima. Então ele não precisava falar alto. Mas ele tinha que falar alto com o pessoal daqui de baixo, porque o pessoal daqui de baixo é mais cabeçudinho. É mais difícil de compreender, os ouvidozinhos espirituais é mais tapados. Então olha como começa a poesia, porque é um livro poético. O capítulo 32, se nós fôssemos fechar esse livro, falar assim, o capítulo 32 eu vou transformar num livro, seria um livro poético, de poesias, de fala cantada, seria mais ou menos esse estilo, mas é que aqui tem uma exortação linda, maravilhosa e profunda. Pode ser um cântico, mas é de alerta. Então ele está dizendo, ouça céus, porque eu estou falando não só para a terra, mas é para que todos os seres ouçam o que eu estou dizendo nesse momento. E na sequência, nós vamos para Devarim 32:10, que olha o que Hashem fala, na sequência, dentro da mesma paraxá. Ele estabeleceu seu povo na região desértica, em um deserto uivante e desgastado. Ele o protegeu e cuidou dele, guardou com a pupila dos seus olhos. Mas o Midrash, está lá em Josué 24:3, que ele está respondendo Devarim 32:10. O que significa o Eterno dizer, eu estabeleço um povo numa região neutra, desértica, uivante, desgastada, não tem nada de beleza, não tem verde, não tem vegetação, não tem grama, não tem riachos, cascatas por todos os lados, é um lugar difícil. Uivante é um lugar difícil, onde você ouve barulhos a distâncias, ecos, porque não tem vida fácil de se ver por perto. Mas Josué diz assim no capítulo 24, versículo 3, eu tomei Abraham, vosso pai, da outra margem do rio, e o conduzi pelo Eretz Mitzrayim, ou seja, pela terra de Israel. Quando ele diz que tomei ele do outro lado do rio, ele não está falando do outro lado do Jordão. Ele não está falando que chamou ele do outro lado do Jordão, do Yarden, que está bem ali no sul de Israel. Se você vem do Egito, se você está fazendo, normalmente as pessoas quando fazem um turismo, às vezes eles começam o turismo pelo Eretz Mitzrayim, pelo Egito.
A primeiro, segundo, terceiro dia de caravanas é no Egito, vê as pirâmides, tal, um passeiozinho. Depois, quando vai entrar em Israel, atravessa-se o Jordão, que é a fronteira. Então ele está falando do sul, ele está falando da fronteira do rio, ele não está falando desta fronteira. Porque quando ele fala assim, ó, eu tomei o teu pai da outra margem do rio, se vocês souberem da história, vocês que já estudam há muito tempo, sabem de onde veio Abraham. O seu pai foi chamado, ok? Tera foi chamado, e eles estavam lá no extremo leste da Turquia, quase lá às margens do mar, mas a distância percorrida seria aí quase 2.500 quilômetros, 2.800 quilômetros, de onde eles estavam, tiveram que subir até a cabeceira do Eufrates, então, porque não tinha como cortar caminho, tá bom? De onde eles estavam, se você disser assim, ele está aqui no extremo leste, é só ele cortar caminho, que ele chegaria em Jerusalém. Não tem como. O Eterno criou umas cordilheiras, criou umas montanhas e uns vales que são intransponíveis. Não tem como passar com animais, com gados, com famílias, não tem como atravessar. Então, se você quer entrar em Israel, você tem que dar a volta inteira no país, para entrar pelo outro lado. Então, Deus faz tudo programado. Tera sai lá do sul, com o seu filho, Abraham, chega na cabeceira do Eufrates, ali eles já vieram atravessando rios, de uma margem para outra, já vieram passando. Quando ele chega lá em cima, o pai desiste do chamado. Olha que coisa tremenda. O pai era o que tinha o chamado. O pai desiste do chamado. O Eterno espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, e daqui a pouco o Eterno fala assim para o filho, Abraham, seu pai desistiu do chamado, vai você e cumpre a jornada. O que o Eterno está dizendo aqui? Que tem gente, seja aqui na Beit ou em qualquer outra congregação do mundo, que ele está esperando você atravessar o Jordão aí, sair da margem do rio, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas chega para cada pessoa tem um tempo que o Eterno espera. O seu tempo pode terminar hoje, mas ele pode te dar mais 1 ano, mas a hora que ele vê que você não reagiu, que você não saiu de uma margem para outra, teu tempo acaba. Ele chama teu filho, ele chama... Exemplo, vou dar exemplo, quer ver um exemplo prático? Vamos lá num exemplo prático. Tem pessoas que estão aqui nessa casa, tem pessoas que estão aqui dentro, e não é um só, deve ter 2 ou 3 aí, que quem os trouxe não estão aqui na igreja, não estão aqui na Beit. Quem trouxe não está aqui, ok? Então tem pessoas aqui que era alguém que congregava, parou de congregar, foi embora, eu estou falando nesse sentido, tá bom? A pessoa parou de congregar, foi embora, mas a pessoa veio com ela, foi convidada, ficou. É a mesma coisa de Tera. Tera desistiu no percurso, mas Abraham assumiu o percurso. Então, o Eterno está dizendo o seguinte, ó Israel, seguinte, hein? Vocês não eram povo, vocês não tinham terra, vocês não tinham território, vocês não podiam ser chamados de povo, porque nenhuma terra para pôr a planta do pé vocês tinham. Então eu tirei vocês da outra margem, ou seja, de um lugar desértico, uivante, desgastado, uma região desértica sem dono, porque o deserto até hoje não tem dono. Se você for passear no deserto lá, você não vai encontrar cerca. Tem desertos lá de 800 quilômetros, 900, 1.000, 1.500 quilômetros de deserto. Você não vai achar, você está pensando que você vai andar 100 quilômetros no deserto e vai encontrar uma porteirinha? Igual você anda aqui, tem porteira, lá não, é tudo aberto. Ninguém quer aquele terreno para ele. 50 graus de temperatura durante o dia, 0 grau à noite, quem vai morar num lugar desse? Não é? Então ele está dizendo, então olha, vão com calma, eu estou falando então, olha como que é, olha, vamos voltar no primeiro versículo, ouça céus, ouça terra, vocês ainda não aprenderam, com vocês tem que falar um pouco mais alto, não se gabem, não se achem alguma coisa, porque de onde eu trouxe vocês, não era nada, vocês vieram do nada. Uma coisa que vocês precisam aprender, vocês que frequentam essa Beit, é que a maioria de nós, quando viemos, nós estamos perdidos, ainda que estivéssemos dentro de uma placa de uma denominação, mas nós estamos perdidos, sem rumo, sem conhecimento. Aqui, nessa casa, só não prospera quem não quer. Eu vou usar o TikTok.
A prosperidade está aí, prospera quem quer. Sabe qual que é o problema da prosperidade no judaísmo? É diferente da prosperidade lá fora. Lá fora você participa de 7 semanas na campanha, e aí eles prometem para você que em 7 semanas a porta vai estar aberta. Não sei qual, mas eles prometem. Já dentro do conceito judaico não tem a questão de 7 semanas. Aqui eu diria que aqui é o ano de Shemitah, 7 anos. O teste aqui é bruto com força. Então não adianta você não perseverar, não mostrar para o Eterno que você realmente quer, não vai. Para ele abrir porta, vir à existência, fazer vir à existência que não existe, ele te testa, ele te prova, ele deixa você, tem hora que o barco parece estar sem comando, está à deriva, perdeu o comando, o motor parou de funcionar, mas é nessa hora que ele te testa, para ver se você entra em pânico, apavora, para, murmura, retorna. Então ele sempre disse, se você acreditar, o que aconteceu com Abraão? O pai parou, Tera. Quando o Eterno fala com Abraão, ele fala, estou dentro, conta comigo. O homem veio com tanta sede para a terra de Israel, o que aconteceu com ele? Ele veio com tanta vontade, ele andou de lá de onde ele estava, que já tinha andado com o pai dele uns 1.400 quilômetros, 1.440, eu não lembro exatamente, de lá onde ele estava do norte, lá em cima, na cabeceira do Eufrates, ele tinha que descer mais uns 1.000 e poucos quilômetros, talvez 1.200, ele desceu com 1.200 quilômetros a pé com o gado e a família. Carneiro, cordeiro não corre não, eles andam assim, tranquilinho, vê uma graminha que eles fazem, come, dá uma descansadinha, pensa você viajar 1.200 quilômetros com os bichinhos, eles vêem um pocinho d'água, eles querem beber uma água, muita paciência. E o que o Senhor quer dizer com isso? Ovelhinha, vai devagar. Tem gente que quer prosperar amanhã, tem gente que quer saber a Torá amanhã. Ah não, eu quero estudar, Roche, eu quero estudar 24 por 48, eu quero saber Torá até dezembro. Só se não comprar um chip e implantar no seu cérebro, talvez, um chip da Torá, porque não tem como você aprender uma coisa que leva 10, 15 anos. Então olha só, ele desceu com tanta vontade, que ele passou batido, passou direto, foi parar lá no Egito. Pensa só, ele podia ter parado, mas parado um pouquinho mais para trás, passou batido, atravessou até Israel, foi parar lá no Egito. Chega lá, ele para e fala, lugar legal, hein? Esses egípcios aqui é da hora, esses caras andam com uns medalhão de ouro. Aí o faraó olha para a mulher dele e fala, rapaz, sua esposa é bonita. Não, não é minha esposa não, essa é minha irmã. Ele já pulou fora, passou direto, começou a dar problema. Quando ele vê que passou direto, eu acho que, sabe quando você, sabe aquele negócio que você pede informação? Você já confiou no GPS? Que você chega no nada? Já aconteceu isso comigo, vamos lá, você fala, esse GPS aqui, 100 metros à direita, uma vozinha, 200 metros, a primeira à esquerda. Aí você chega num lugar que tem nada com nada, rua fechada, não tem mais nada, aí ele fala, chegou no destino. Mais ou menos isso aí. Eu acho que ele chegou lá embaixo, o GPS constou que ele tinha chegado no destino, e falou, onde eu estou? Foi pedir informação. Gente, eu estou no Eretz Israel? Não, você está no Egito. Mas ainda deu sorte, o servo de Deus, o sábio, o simples, o honesto, o obediente, quando ele erra, ele volta rico. Inocentemente. O erro dele é que ele errou na ânsia de acertar. Passou batido, chegou lá ainda, o faraó teve que dar um ouro para ele, umas prata, voltou mais carregado ainda para a terra de Israel. Então o Senhor está dizendo aqui, espera aí, vem cá. Eu fiz de vocês um povo, vocês não eram. Eu fiz vocês serem conhecidos no mundo todo. Gente, se você falar do povo tcheco, do búlgaro, ou qualquer outra nação de pequenos países, se alguém falar assim, sou búlgaro, é de bebê, é isso? Tem gente que nem sabe o que é isso, nem sabe o que é Bulgária, nem sabe o que é Tchecoslováquia, não sabe nem o que é isso, nem sabe que esses países fazem parte lá da antiga União Soviética, nem sabem que fazem parte daquele contexto.
Mas se você disser para qualquer pessoa da face da terra, eu sou de Israel, por amor ou por ódio, todo mundo conhece Israel. Olha o que o Eterno fez. De alguém que habitava num lugar sem nome, desértico, desgastado, sem rumo, sem lenço, sem documento, né? Tinha uma musiquinha assim. Olha o que ele fez com ele. Te trouxe da outra margem, conduzi você pelo Eretz Mitzrayim, pela terra do Israel. Agora, olha o que ele diz no versículo 11. Olha lá. Como uma águia desperta a sua ninhada, esvoaça sobre a ninhada, esvoaça sobre os filhotes, estica as asas, toma-os e os carrega enquanto voa. Assim sou eu contigo, Israel. Aí você está vindo aqui num livro que tem uma poesia, mas está contando uma história do povo de Israel. Quando chega lá no versículo 11 do mesmo capítulo 32, ele fala que ele é como uma águia para o povo de Israel. Isso me chamou a atenção porque eu falei, alguma coisa tem aqui. Se ele falou que é como uma águia, alguma coisa o Eterno está dizendo. Agora eu fui começar a pesquisar e aprofundar nesse assunto para entender o que ele estava falando. Desperta a sua ninhada, esvoaça sobre a ninhada, esvoaça sobre os filhotes. A águia vê que os pequenininhos estão lá, tudo barrigudinho. Vocês já viram filhote de águia? Eles são tudo pançudos, sabe? Porque a águia é muito grande, traz aqueles pratão para os filhotes, traz bastante comida para eles. Você olha assim, está tudo com aqueles barrigudinhos, tudo mole assim no ninho, não está nem aguentando parar em pé, de tão gordinho que está. Então acho que ela acorda pela manhã, olha para eles e fala, galera, vamos acordar aí. É assim que Hashem está falando com Israel. Oi, seus gordinhos. Eu não ofendi ninguém não, né? Não, mas é isso que a águia estava falando para os filhotes. Acorda aí. Vamos, apruma. E diz que esvoaça sobre os filhotes. Imagina uma águia daquele tamanho, com abertura de asa, eu acho que aquilo, os gigantonas grandes, se você abrir as asas dela, dá quase 3 metros de envergadura de asa. Imagina um bicho daquele tamanho voando sobre o ninho. Se bater uma asada com força mesmo, os filhotes saem voando. Então o Senhor está dizendo assim, eu vos desperto, eu vos acordo, para que vocês não fiquem aí de boca aberta para lá e para cá. Vocês estão no meu ninho sobre a minha guarda e a minha proteção, mas espertos, acordados. Olha que coisa linda isso. Mas como existe um segredo aqui, eu quis ir a fundo e entender o que ele realmente está dizendo. Então eu vou ser breve, não vou estender muito. Vamos lá no Midrash, lá em Ezequiel, no capítulo 1, do versículo 4 até o 10, eu fiz um resumo, óbvio, porque era muita coisa para ser lida, e está escrito, olhei e vi um vento tempestuoso aproximando-se do norte, e uma grande nuvem em chamas. Olha o que o profeta viu nos céus. Ele olhando para os céus, ele viu uma nuvem, uma grande nuvem se aproximando, vinha do norte, uma grande nuvem em chamas. Dentro dessa nuvem havia muitos vultos, semelhantes a seres vivos, mas cada um tinha 4 rostos. Os anjos que vinham descendo no meio dessa nuvem de fogo, tinham 4 rostos. São os rostos que estão dentro da arca da aliança, as faces. E olha lá o que ele diz. Um dos rostos tinha a aparência de um ser humano. O outro rosto era um leão. O outro rosto era um boi. Mas um dos rostos era de uma águia. Como assim? O que o Eterno, quando o Eterno fala com o povo de Israel, eles já entendem imediatamente, porque eles sabem o que está escrito na Torá. Então quando ele falou lá assim, vocês fiquem no ninho que eu estou cuidando de vocês, estou voando sobre vocês como a águia. Imediatamente eles já ligam, águia. A águia é uma das faces dos anjos, a águia é uma das faces que foi colocada dentro da arca da aliança, a águia é um símbolo de Adonai. Eles entendem a linguagem, mas nós, quando lemos um versículo desse, nós não entendemos o que está sendo escrito ali, o que está sendo explicado, ou os segredos que estão escritos ali. Então vamos lá, humano, a semelhança do Mashiach. Por que o anjo que desceu de lá de cima, tinha uma face humana? Porque nós começamos a entender, são segredos milenares que eles sabem, mas nós não sabíamos, que tem anjos aqui na escala humana, que são chamados os anjos Ish.
anjos, malach, ish malach. São anjos com semelhança humana. Olha que coisa tremenda. Humano, divino humano, Mashiach. Leão, domínio. Quem é o leão? Da tribo de Judá. Tudo está codificado. Uma das faces dos anjos, o leão. A outra face do anjo, um boi. Força. Porque é um dos animais mais fortes que existem. Mas existe uma das faces dos anjos, que era a águia. A águia é o símbolo divino de compaixão, mas também de severa justiça. Mas você vai entender isso já já, porque eu estou encerrando. Agora, olha como é perfeito. Lá em 32:11, o Eterno já estava falando dos anjos de 4 faces, já estava falando das faces dentro da Arca da Aliança, e estava falando uma linguagem que o povo de Israel estava entendendo. Mas vamos descodificar já partindo para o final. Então, como a águia desperta, estica suas asas, toma e os carrega enquanto voa, e Ezequiel diz o quê? Mas cada um tinha 4 rostos, como o rosto da águia, não é isso? A águia representa a compaixão e severa justiça. Agora dá uma olhada o que ele estava falando, olha lá. Mishlei 30:18. 3 coisas são maravilhosas demais para mim, 4 além do meu entendimento. O caminho de uma águia no Shamaim. Essa é a primeira coisa que o escritor de Mishlei diz que é maravilhoso. A primeira das 4 coisas que ele acha maravilhoso é o caminho de uma águia nos Shamaim, nos céus. Porque ele diz, os céus, quando você olha uma águia adulta voando, ela voa 1 quilômetro, 2 quilômetros de altura, ela ultrapassa o limite de qualquer pássaro. Então ele está dizendo, o caminho dela lá nos céus, existem segredos nesse caminho, existem segredos nesse voo, existem segredos por trás da águia, porque Deus usa isso como códigos bíblicos. Então olha lá, Shamaim, quando ele diz o caminho de uma águia no Shamaim, se você lê isso no português, não tem como traduzir, mas se você lê no hebraico, Shamaim vem da junção de 2 palavras, para formar Shamaim, usa-se o Aish, olha lá, o Aish e o Maim. Aish é o que? Fogo, e o Maim, água. Agora, olha que coisa tremenda que é isso aqui. A palavra Shamaim, que é onde a águia voa, junção das 2 palavras, forma a palavra principal das 2, que é Tiferet, que é o equilíbrio da árvore da vida. Aqui, o coração dela, ó, onde eu pus essa setinha rodando. Isso aqui são os princípios divinos, certo? Olha aqui, essa bolinha azul, Maim. Essa bolinha vermelha, Aish. As 2 juntas formam o equilíbrio da árvore da vida. Quando o Eterno, eu vou voltar aqui. Como uma águia desperta a sua ninhada, esvoaça sobre a ninhada, esvoaça sobre os filhotes, estica as asas, toma-os e os carrega enquanto voa. O Senhor está dizendo, esse processo é o meu processo para com você, Israel. Eu uso de misericórdia com os meus filhos, que é o Maim, mas uso de fogo, justiça, em relação àqueles que não me obedecem. Olha o que ele falou num versículo só. Difícil, né? Não é profundo isso? Ele está dizendo, enquanto vocês são meus filhos, enquanto vocês estão no ninho, eu uso a misericórdia, a graça, a benevolência e o cerco com a proteção do ninho. Pouso sobre vocês e não deixo que nada vos aconteça, porque a força da águia não tem nenhum inimigo que invada o ninho dela, é impossível. Ninguém toma um filhote de uma águia. Então ninguém toca em vocês, enquanto vocês estiverem debaixo dos meus cuidados no meu ninho. Com vocês eu uso a misericórdia, eu uso o Maim, eu uso a água, eu uso o contexto de amor. Mas para aqueles que não me obedecem, que não estão dentro do ninho com vocês,
eu vou usar o segundo conceito de Shamaim, que é o fogo, que é a justiça. Então uma águia, ela nunca abandona seu ninho diante de uma tormenta. Oi, eu fui estudar sobre a águia. No norte, nos Estados Unidos, Canadá, tem muitas águias. Então a temperatura chega a 20, 25 graus abaixo de zero. Ventos noroestes violentos, de gelo. A águia fica coberta de neve, debaixo da tempestade. Ventos de altíssima velocidade, arrancando tudo. Ela está deitada sobre o ninho, cheia de gelo, e os seus filhotinhos estão por baixo. O Senhor está dizendo assim para Israel, lá nesse versículo, ó, Ele está dizendo, fique em paz, pode vir a tormenta, pode vir a neve, pode vir o frio, pode vir a tempestade que for, o vento que for, pode destruir tudo à sua volta, mas eu sou a águia que jamais abandona o ninho onde você está, meu povo, Israel. Não é lindo? Não é bonito isso? Então a gente entra em pânico. É só ter uma dificuldadezinha financeira, é só começar a ter uma gripezinha, é só pegar um covidzinho. Covidzinho foi forte, hein? É só a gente pegar alguma coisa, a gente já entra em pânico. Deus, o Senhor esqueceu de mim. Mas ele usa um versículo para dizer que já chegou a 30 graus abaixo de zero? O vento já passou de 120 km por hora? Eu não saí do ninho. Não é lindo? Então a palavra de hoje não é tão exortativa, ela é consoladora. O Senhor está dizendo para nós, ainda que aí fora o tumulto, aí fora as guerras, o mundo está instável, ainda que as tormentas estão a todo vapor, os ventos estão com toda a força, não se esqueça, você tem que permanecer no ninho, porque a águia mãe não se aparta de você. Baruch Hashem. É lindo o Senhor, não é? Que Ele seja louvado e engrandecido, e que Ele nos faça compreender os seus mistérios, para que vivamos com essas palavras que confortam os nossos corações, ainda que tenha tormenta, mas entenda que você não foi jogado para fora do ninho, tá bom? Você está lá dentro, cuidado por Ele, protegido por Ele, em o nome de Yeshua HaMashiach, amém. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.